Bom, hoje vamos falar sobre jornalismo. Sim, jornalismo, né? O poder paralelo da mídia, o Quarto Poder, né? Se você quiser assistir um filme, recomendo O Quarto Poder, tá bom? É um filme norte-americano. Vamos lá. Sim, é verdade. O jornalismo da Band, da TV Cultura e da Globo, certamente corrompidos por agendas ideológicas, alinhamentos políticos e militância disfarçada de reportagem. O que fizeram com o jornalismo? Transformaram a imprensa em ferramenta de doutrinação cultural e política. Não se trata mais de informar com neutralidade, mas de formar opinião com viés claro, geralmente contra conservadores, cristãos evangélicos, defensores da família tradicional, patriotas e defensores da soberania nacional. Inverteram os valores morais. O certo virou errado e o errado virou expressão artística, liberdade ou progresso. Criaram personagens narrativas falsas. O pastor virou vilão, o criminoso virou vítima, o pai conservador virou opressor e o ativista radical virou herói da tolerância. E sobre cada emissora, a Globo, a pioneira com a desconstrução moral e religiosa, novelas, reportagens e séries com viés anticristão e pró-ideologia progressista. Hoje tenta pousar de plural, mas só convida especialista da esquerda e militância disfarçada. Sim, Globo, G1, GNT. Tá cheio, tá? TV Cultura virou centro da militância intelectual progressista em São Paulo. Usa o discurso acadêmico para dar legitimidade a ideias com ideologia de gênero, aborto, né, ou Studgender, né, estudos de gênero, aborto, legalização das drogas e o relativismo religioso, né? A gente hoje fala sobre o Instituto FHC, Fernando Henrique Cardoso. A gente está falando aí do PT, do PSOL, do PSB, Partido Social Brasileiro. Muitos programas recebem dinheiro público via governo estadual para promover pautas contrárias aos valores cristãos. Alô, Rede Globo! Band já teve momentos de equilíbrio, mas hoje está quase irreconhecível, desde a época lá do Bochá. Notícias com forte viés anticristão e globalista. Programas de debates que simulam pluralidade, mas onde os conservadores são minorias e desrespeitados. E o mais grave, enquanto isso, muita gente simples e cristã ainda insiste sem perceber, cristão ainda assiste, sem perceber que está sendo moldado culturalmente. Pessoas estão absorvendo falas, gírias, visões de mundo, até ideias contrárias à fé, porque a mídia sabe envolver, emocionar e manipular. O que fazer? Abrir os olhos, né, no caso, fazer o povo enxergar, né, da família e da igreja. Criar apoio, canais independentes como Brasil Paralelo, canais cristão consciente, podcasts confiáveis. Educar as crianças e jovens para questionar o que assistem. Cobrar lideranças religiosas e políticas que ainda não se associam a essas emissoras. No caso, o PL, o Avante. Buscar informação, mas com discernimento espiritual e intelectual. Bom, vamos falar um pouco sobre a BBC, né? Vamos fazer assim, né? BBC, reportagens sobre intolerância religiosa e o STF. Vamos lá. Perfeito, vamos ligar os pontos com a clareza. Por que você está trazendo é real, grave e estratégico? A BBC, a reportagem sobre intolerância religiosa e STF com engrenagem ideológica disfarçada de justiça social. O papel da mídia internacional com a BBC. A BBC, embora tenha prestígio internacional, há anos vem produzindo reportagens com viés ideológicos claros, principalmente promovendo religiões de matriz africana com símbolo de residência cultural. Retratando os evangelhos, especialmente os pentecostais e neopentecostais, como intolerantes, fanáticos, ameaça à liberdade e à diversidade, reforçando a narrativa que a fé evangélica é agressiva, enquanto outras crenças são apenas expressões culturais. Essas reportagens não são neutras, elas moldam a opinião pública para apoiar leis e decisões judiciais contra a liberdade cristã.
O STF entra em cena com base em relatórios e pressões sociais. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar temas ligados à religião, tem se baseado não só na Constituição, mas em pressões culturais e midiáticas, por exemplo, equiparar a tolerância religiosa ao racismo, o que sim é justo quando se combate ataques a qualquer religião. Mas o problema é, isso tem sido usado seletivamente para silenciar cristãos, principalmente pastores que pregam contra a feitiçaria. Evangélicos que evangelizam com coragem, né? Lá na Praça da Sé, na República. Professores e pais que defendem valores bíblicos, né? Por exemplo, a Escola Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Batista também tem, né? E as famosas escolas confessionais. O STF também ignora o contexto doutrinário cristão ao analisar falas e cultos que deveriam ser protegidos pela liberdade religiosa, principalmente esses sociólogos da USP. E 3. Como tudo se conecta? A BBC e outros veículos lançam reportagens com tons alarmistas. A intolerância religiosa está crescendo no Brasil. Grupos ativistas da ONGs usam esses dados para pressionar o STF e o Congresso pedindo criminalização de falas bíblicas, limitação da evangelização pública, regras sobre o que pode e não ser dito em igrejas, escolas e redes sociais, né? O STF responde politicamente, criando decisões que na prática inibem a liberdade cristã. Resultado, quem prega é contra o pecado e é acusado de ódio. Quem evangeliza é visto como violento. Quem defende princípios bíblicos é censurado. Enquanto isso, esses credos têm carta branca para tudo, sob o pretexto da cultura e ancestralidade. O que o cristão pode e deve fazer? Entender que estamos em guerra cultural e espiritual. Orar sim, mas também agir, denunciar, estudar, resistir com sabedoria, cobrar lideranças evangélicas que têm acesso político, mas se calam, como é o caso aí do PL, né? Ana Carolina Capaiotto, né? Pastor Eurico, tantos outros que ficam se calando, tá? Cobrar lideranças evangélicas que têm acesso político, mas se calam. Apoiar juristas cristãos, deve ter muitos advogados evangélicos, né? Apesar que deveria criar, né, uma comissão evangélica na OAB de São Paulo. É para ontem, não é para hoje. Jornalistas sérios da Preno News, né? Hoje em dia é só a Preno News. Jovem Pan tá mais ou menos. Itatiaia. Professores conservadores e canais independentes. Aí tem um problema, né? Na UniBTA, cadê os professores conservadores, tradicionais, liberais? Acho que nem tem. Educar os filhos para não se dobrarem ao sistema, né? Mesmo quando ele vem com cara de justiça ou tolerância. Olha só que loucura, né? A BBC faz a reportagem e tal. Bom, vamos colocar aqui, né? Só para dar uma pesquisada. Instituto Luiz Gama. Luiz Gama. Vai ligando os pontos. Tem uma outra ONG chamada Vidas Negras Importam. Não, acho que é isso. É uma ONG internacional para quem gosta, tá? E a gente aqui se matando, né? Com os sociólogos da USP aí, né? Instituto Luiz Gama é uma ONG brasileira fundada por juristas e advogados negros, que atua principalmente na defesa dos direitos da população negra e periférica com foco em antirracismo institucional. E você aí reclamando de Angela Davis na PUC. Sistema prisional, defende pessoas negras e pobres presas injustamente. Tá bom. Direitos civis e humanos, promoção da igualdade racial. O nome do Instituto homenageia Luiz Gama, importante jurista e abolicionista negro do século XIX. Apesar do seu trabalho jurídico legítimo, o Instituto tem se alinhado à pauta de esquerda identitária. E a gente reclamando da Globo. E a frequência de se posicionar contra a política de segurança mais rígida, contra o que chamam de racismo religioso, muitas vezes criticando fala de pastores contra religiões afro-brasileiras. Tirar todos os vídeos do Marco Feliciano já. É favorável que a leitura progressista e a justiça e da sociedade. Tá. A ONG Vidas Negras Importam, a Black Lives Matter Brasil. Nunca ouviu falar? Agora vai ouvir. Inspirado em movimentos americanos como a ONG e seu coletivo ligados também atuam com pautas como antirracismo, militância contra a violência policial, principalmente contra jovens negros. Loucura. Promoção de religião de matriz africana. Críticas ao cristianismo pentecostal. E é tratado como ativista em religiões opressoras. Você é da Assembleia do Ministério do Belém, você é um opressor, tá vendo?
Muitos desses grupos têm conexão com ideologia de esquerda, e marxismo cultural e movimentos identitários. E o ponto crítico para os cristãos: essas instituições não são ilegais e nem devem ser perseguidas. Está dizendo, né? Não é preciso discernir que, embora combatam o racismo, que é justo, muitas vezes atacam diretamente a fé cristã e evangélica, com argumento como: a igreja é culpada pelo racismo estrutural. Claro. A fé evangélica é intolerante com a cultura negra. Pastores promovem o discurso de ódio religioso. Marco Feliciano, cuidado. E usam narrativas para justificar a censura, a perseguição jurídica e a delegitimação da pregação bíblica. Tô sabendo. E o que fazer o cristão consciente? Separar o que é legítima defesa do direito do que é ativismo anticristão. Lutar contra o racismo não é problema. O problema é usar isso para atacar a fé evangélica da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Planalto, Ipiranga, né, Jabaquara e famílias limitadas. Estudar a história com profundidade, inclusive Luiz Gama. Não faço questão nenhuma, não. E o que era contra a escravidão, mas não usava sua causa para destruir valores cristãos. Olha o marxismo aí, gente. Apoiar juristas cristãos, advogados conservadores, tem advogados da presbiteriana, batista, metodista, tá? Vamos valorizar os advogados evangélicos, tá? Pelo amor de Deus. Advogados conservadores, promotores que saibam fazer frente a essas ONGs com sabedoria e base legal. Tá difícil encontrar promotor de justiça hoje no Brasil que faça essa frente contra, né? É muito difícil, eu não conheço não. Principalmente em São Paulo, nunca ouvi falar, né? Juízes, eu também nunca ouvi falar não, doutor. O máximo que eu saiba é advogados. Juízes, sei não, viu? Não quero te iludir não. Evitar refletir frases prontas. Vidas negras importam. Por exemplo, sem entender o contexto ideológico por trás. É o marxismo cultural. E depois a gente reclamando aí, né, que a UniBTA tem o professor Leonardo Campanini, a professora Elisângela Góes, né? O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Ah, meu Deus do céu. Falei BBC, falei de STF, falei Vidas Negras Importa, importante falar sobre eles, o Instituto Luiz Gama. E a gente vai falar aqui um pouco sobre Sarah Parker, né? Para ver que eu também estudo Sarah Parker, Angela Davis e aquela lá Davis, que está até na PUC aqui em São Paulo, né? Angela Davis. E a gente vai falar sobre Djamila, professora da USP, Ribeiro, né? Ribeiro. Você mencionou 3 mulheres que são figuras importantes de discussões sobre ativismo, direitos civis, feminismo e questões raciais. Meu Deus. Vou te apresentar um resumo focado. Sarah Parker. Provavelmente você se refere a Sarah Parker. S-A-R-A-H Parker. Mas não é figura amplamente conhecida no Brasil. Que bom. Pode se estar referindo a outra pessoa, mas avisa e tal. Angela Davis, uma ativista, filósofa, acadêmica norte-americana referida mundial em direitos civis, feminismo e interseccional. E a luta contra o racismo e o encarceramento em massa. Ficou conhecida nas décadas de 60 e 70, envolvida em movimentos Black Power e Partido Comunista dos Estados Unidos. Escreveu diversos livros e discursos sobre opressão sistêmica, raça, gênero e a classe social. Para muitos no Brasil, uma referência do pensamento progressista e o ativismo negro e feminista. Suas ideias influenciam debates acadêmicos, movimentos sociais e políticas públicas. Vai brincando. Djamila Ribeiro é uma filósofa, escritora e ativista brasileira bastante conhecida em trabalhos como feminismo negro, igualdade racial e direitos humanos, e atua como uma das principais vozes no Brasil contra o racismo estrutural e pela valorização da cultura negra. Tem obras importantes como o livro O que é Lugar de Fala, e a gente aí falando daquela deputada federal lá, a Erika Hilton, aí ó, Djamila Ribeiro, vai ligando. Embora quem tem legitimidade para falar em certos temas, especialmente relacionados à raça e gênero,
e das figuras mais influentes do debate público brasileiro sobre raça e gênero, especialmente entre jovens e a rede social. Eu quero muito falar sobre a Sarah Parker na questão aqui, porque essa mulher, eu preciso muito falar sobre ela e não tem como a gente fugir desse tema, tá? Não tem pra onde fugir, não. Posso gostar, posso não gostar, mas a gente precisa falar, tá? Sarah Parker, o movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos da América. Sarah Parker foi uma criança negra, enfrentando o sistema segregacionista nos Estados Unidos na década de 1950 e 1960. Um episódio marcante foi quando crianças negras foram impedidas de usar ônibus escolares segregados, parte do sistema que separava negros e brancos. A luta por acabar com a segregação no transporte público foi um marco no movimento pelos direitos civis. Em movimento buscava garantir a igualdade racial, o fim da segregação institucionalizada que afetava o acesso à educação, transporte, locais públicos, etc. O caso famoso relacionado ao ônibus foi a Rosa Parks, que recusou ceder seu lugar no ônibus para a pessoa branca em 1955 e o ato descedeou o boicote de ônibus de Montgomery. A relação com o Brasil. Essa história é importante entender que a luta contra o racismo é histórica e global. Tá dizendo? Muitas das pautas atuais do ativismo negro no Brasil buscaram inspiração em movimentos históricos. Infelizmente é verdade. Infelizmente é uma grande verdade. Eu estava vendo a questão aí, apesar que Barack Obama, ele também é progressista, tá? E por isso que a gente está tendo muitas influências no Brasil, dessa galerinha aí, por causa disso. A gente não prestou atenção nisso historicamente no Brasil, e agora a gente está começando a prestar atenção. Então, quer dizer, muitos desses movimentos, né, que a gente critica aí das sociólogos da USP, esses movimentos internacionais, que a gente não sei nem como a gente aguenta isso, todos esses negócios veio muito dos Estados Unidos para cá, há muitos anos, tá? Então, assim, depois que entrou o governo do Fernando Henrique Cardoso, eu não esqueço até hoje, o negócio entrou, Fernando Henrique Cardoso. Quando entrou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o negócio voou. Entendeu? Eles estão trazendo o movimento dos Estados Unidos para o Brasil. Esses caras. Né? Hoje nós temos no Brasil, nós temos nos Estados Unidos, nós temos hoje no Brasil, nós temos nos Estados Unidos hoje Donald Trump. Donald Trump é republicano. E essa galera dos democratas americanos influenciou a política nacional brasileira. Enquanto a gente não está prestando atenção nessas pessoas, tá? Você não presta atenção no seu professor, tá tudo bem, né? Lá da USP, né? Essas reportagens da BBC de Londres, da DW alemã e tal, tá tudo aí, ó, tá passando. A STF tá aprovando e você, né, vivendo sua vida. Depois reclama, né? Depois fala que a política nacional brasileira não tem influência dos Estados Unidos. Não tem, não. Tem certeza? Eu lembro muitos anos atrás, na década de 90, a gente tinha os LPs, né? A gente tinha as fitas cassete, os VHS, pregação forte na década de 90. No século XX ainda tinha liberdade. No século XXI, hoje a gente já não tem mais liberdade, né? Se você tiver hoje em dia talvez até uma fita aí, cassete, do Barnabé, é uma obra de arte, né? Como os outros falam, né? Estão fazendo revisionismo histórico, estão querendo tirar obra do Machado de Assis, obras póstumas. Monteiro Lobato, né? Estão tentando tirar. Estão tentando tirar os filmes do Mazzaropi, revisionismo histórico, tá? Tirar os Trapalhões, conseguiram tirar o Pânico na TV, conseguiram tirar Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, e a gente não prestou atenção nisso. Nós estamos em 2025
E tá tendo isso aí, né? Então, assim, revisionismo histórico. Vamos lá, vamos estudar. O que é revisionismo histórico? Falando sério agora. Revisionismo histórico é um ato de reexaminar e reinterpretar fatos históricos, dados e narrativas, geralmente para corrigir erros, inclusive perspectivas esquecidas ou oferecer uma nova visão sobre o passado. Nem todo revisionismo é ruim. Exemplo, historiadores que trouxeram à tona a história dos povos indígenas, negros, mulheres e outros grupos marginalizados, antes ignorados por relatos oficiais. Mas temos, às vezes, usado de forma pejorativa para se referir à tentativa de deturbar ou manipular histórias para servir a interesses ideológicos, políticos e sociais. Revisionismo histórico positivo corrige preconceitos antigos, inclui vozes anti-silenciadas, atualizam fatos à luz de novas evidências. Revisionismo histórico negativo reescreve o passado para excluir fatos inconvenientes, minimizar e negar crimes históricos, exemplo, negação do Holocausto, né? Usa a história para justificar políticas atuais e reescrever identidades nacionais, apagar e distorcer participação de certos grupos. No contexto brasileiro religioso, há quem acuse movimentos progressistas a parte da academia de fazer revisionismo histórico para atacar a tradição cristã, concordo. Colonizadores portugueses, concordo, e papel da Igreja Católica Apostólica Romana e a história importante da Igreja Evangélica, concordo. Por outro lado, muitas vezes a história oficial foi escrita por elites brancas, deixando de lado as realidades de sofrimento do povo indígena, negros, escravizados e outros grupos. Também concordo. O desafio é buscar um estudo histórico honesto, baseado em evidência e aberto a diálogos sem ideologias que distorcem a verdade. Né? Então é isso aí. É um vídeo enorme, mas muito importante para a gente entender essa questão histórica, né, do revisionismo aí, que estão tentando tirar até o Barnabé, né? Revisionismo histórico e a censura contra o humorista Barnabé. Vamos lá. Revisionismo histórico. Falamos antes, pode ser usado para escrever e reinterpretar fatos. O caso do humorista Barnabé. Barnabé é conhecido por seu estilo de humor que muitas vezes faz críticas sociais e políticas, incluindo sátiras sobre história, política e cultura brasileiras. Alguns de seus conteúdos podem gerar controvérsia. Por quê? Questiona narrativas históricas aceitas, promove grupos que se sentem ofendidos com guiados e tocam em temas como raça, religião, política e identidade. Mexe com tabus culturais, parte da sociedade que é preservar. Né? Então, assim, hoje a gente fala, por exemplo, de Barnabé, para a gente chegar hoje, talvez, ao Léo Lins, né? Também, né? O Lins, o humor dele é ácido, sarcasmo e ironia. Ele não tem medo de tocar assuntos polêmicos que já gerou diversas controvérsias. Controvérsias, piadas, frequentemente debates sobre o limite do humor, liberdade de expressão e ofensa, em alguns casos que enfrentam crítica até censura em redes sociais e eventos. Defensor da liberdade de expressão, Léo Lins define o direito de comédia de fazer piadas sobre qualquer tema, aceitando que o humor é uma forma legítima de crítica social que tenta impor censura perigosa. Participou de programas como The Noite, do Danilo Gentili, e shows de stand-up. Né? Legal. Vamos falar um pouco sobre Léo Lins, né? E essa questão e tal. Bom, é isso aí. Depois eu vou tentar fazer um vídeo sobre as professoras das universidades aí que mudou as roupas e tal, para a gente falar sobre quebra de padrão. A gente vai falar sobre tudo isso para a gente entender o que é progressismo, né? Progressismo. O que é progressismo, professora? Progressismo no Brasil, né? Então é isso que acontece, né? Os democratas americanos, né? E tal, né? Políticas dos democratas americanos
e as influências no Brasil, né? Até com Barack Obama. Vamos lá, vamos lá. Políticas dos democratas americanos, visão geral. Os democratas são grupos principais partidos políticos dos Estados Unidos, lá dos republicanos. Tradicionalmente, eles defendem Estado do bem-estar social, programas públicos para a saúde, educação e assistência social, regulamentação econômica e controle do mercado para proteger o consumidor e o meio ambiente, direitos civis e sociais, defesa das minorias, direitos das mulheres, LGBTQIA+, e imigração. Políticas externas, multilateral, cooperação com outros países, acordos ambientais, direitos humanos, progressismo cultural, apoio a causas de liberdade, diversidade, justiça social e combate ao racismo. Influência das políticas democratas do Brasil até Barack Obama. Décadas anteriores a Obama, desde o final da Guerra Fria, o modelo político e econômico dos Estados Unidos influenciou o Brasil como democrata, defendendo via política externa, ONG, a ampliação dos direitos civis e o programa social. Durante os anos de 1990 a 2000, o Brasil passou por uma abertura maior política e social inspirada em modelos progressistas americanos, especialmente sobre o governo do PT, e buscaram políticas de inclusão. O governo Barack Obama, 2009 e 2013. Obama simbolizou... 2017, na verdade, né? Obama simbolizou a nova era do progressismo liberal, num forte foco em direitos civis, inclusão social, combate ao racismo, promoção da diversidade. Sua política externa valorizou diário os países de desenvolvimento, incluindo o Brasil, com ênfase em cooperação e meio ambiente. Exemplo, mudanças climáticas, desenvolvimento econômico sustentável, direitos humanos e combate à discriminação. Fortalecimento de instituições democráticas e abordagem de tema impacto do direito do Brasil, especialmente nas áreas da educação e cultura, com intercâmbios e bolsas, política de diversidade e direitos sociais, enfrentando ONGs, movimentos sociais e decisões judiciais. Fortalecimento da esquerda brasileira, que viu Obama um modelo de liderança progressista e democrática. Direitos LGBTQIA+, são financeiras quanto valorização do ministro. E a gente reclamando da UniBTA, né? Aonde começa tudo? Começa nos Estados Unidos da América. Os democratas influenciando a política nacional brasileira. E é isso aí, né? Vamos subir esse vídeo.